Meus irmãos, nesta noite nós vamos meditar um pouco a respeito de algo que é para incomodar, de fato, como já oramos. O irmão Lucas orou pedindo que nós fôssemos incomodados nesta noite pela palavra do Senhor. Alguém já disse que o culto é para mudar a vida, e é isso mesmo, né? E nesta noite eu, confiado no poder de Deus, com a graça do Senhor, eu quero incomodá-los um pouquinho como igreja e falarmos a respeito do progresso do Evangelho. E para isso nós vamos usar um texto do livro de Atos, o capítulo 17, a partir do versículo 16. Você pode colocar para a gente, Grazi? Atos 17 e versículo, a partir do 16 até o final, até o 33. Enquanto a Grazi coloca ali no telão, nós vamos aqui dando uma introdução e falando a respeito dessa visão que temos como ser igreja, essa visão que temos do que queremos ser como igreja. Um dos focos em sermos uma igreja simples e sermos uma igreja bíblica é que o tema anual dos nossos encontros deste ano de 2019 é discipulado. É o discipulado. Portanto, que neste ano nós inauguramos os GDs, nós treinamos lideranças de GDs. A nossa escola bíblica dominical, ela é a respeito do relacionamento de Jesus com seus discípulos, os encontros que Jesus teve com pessoas. Então, em algum momento nós temos pensado nas mensagens, nas reflexões, trazer alguma coisa sobre também discipulado. E um dos focos do discipulado é que discípulo e discípula de Jesus Cristo, ele está primeiro, né, conforme a grande comissão de Mateus 28, a partir do verso 18 ao 20. Primeiro, ele está debaixo, né, está sob a égide, sob a autoridade de Jesus. Para quê? Sendo um discípulo e sendo uma discípula, para enquanto está indo na vida, fazer outros discípulos e discípulas de Jesus. E como fazer isto? Primeiro, confiados de que nós temos a autoridade de Cristo. Segundo, de que enquanto eu estou indo, não é necessariamente eu ter que ir para algum lugar específico, como os missionários, e isso está correto, vão para algum lugar para plantar uma nova igreja onde não tem. Mas enquanto você está indo na cidade em que você se encontra, onde você mora, há quem diga que daqui a 10 anos, 20, talvez 80% da obra missionária e evangelística vai acontecer no centro urbano, porque todo mundo migra para o centro urbano. O relacionamento é mais perto no centro urbano. E a nossa missão, fazermos outros discípulos, isso é imperativo. E eu quero então incomodar o teu coração falando um pouquinho do progresso do Evangelho a partir deste texto e vermos aqui o que a gente tira de lição e de desafio para a vida nesta noite. Então acompanhe comigo a leitura. Atos, o capítulo 17, versículo 16. Tudo bem. Atos 17, 16, está aí o versículo. Acompanhem comigo a leitura. Eu peço às meninas ficarem atentas que em meio à minha fala eu vou pedir para vocês depois colocarem um texto que eu faço questão que a igreja leia comigo, tá? Então vamos lá. E enquanto Paulo os esperava em Atenas, o seu espírito se comovia em si mesmo, vendo a cidade tão entregue à idolatria. Verso 17. De sorte que disputava na sinagoga com os judeus e religiosos, e todos os dias na praça com os que se apresentavam. E alguns dos filósofos epicureus e estoicos contendiam com ele, e uns diziam: o que quer dizer esse paroleiro, ou esse tagarela, esse falador? E outros: parece que é pregador de deuses estranhos, porque lhes anunciava a Jesus e a ressurreição. E tomando-o, levaram ao Areópago, dizendo: poderemos nós saber que nova doutrina é essa que falas?
pois coisas estranhas nos trazes aos ouvidos. Queremos, pois, saber o que vem a ser isto. Pois todos os atenienses e estrangeiros residentes de nenhuma outra coisa se ocupavam, senão de dizer e ouvir alguma novidade. Eles eram amantes do saber, eram amantes da filosofia. A filosofia é que regia a vida daquelas pessoas, particularmente por duas escolas filosóficas que nós acabamos de ler. A de Epicuro, né? E a de Zenão, que era o fundador da filosofia estoica. E estando Paulo no meio do Areópago, disse: homens atenienses, em tudo vos vejo um tanto supersticiosos. Ele quer dizer, a religião de vocês é uma religião supersticiosa. Porque passando eu e vendo os vossos santuários, achei também um altar em que estava escrito: ao Deus desconhecido. Esse, pois, que vós honrais, não o conhecendo, é o que eu vos anuncio. Antes da gente continuar, apenas um dado. Havia uma fala na época de que era mais fácil você encontrar um ídolo na rua do que uma pessoa. Mais de 30 mil ídolos de deuses, panteões de deuses espalhados por toda a grande cidade, capital da Grécia, e Atenas. E Deus, o Deus que fez o mundo e tudo que nele há, sendo Senhor do céu e da terra, não habita em templos feitos por mãos de homens, nem tampouco é servido por mãos de homens, como se necessitando de alguma coisa, pois Ele mesmo é quem dá a todos a vida e a respiração e todas as coisas. E de um só fez todas as raças dos homens, para habitarem sobre toda a face da terra, determinando-lhes os tempos já dantes ordenados, os limites de sua habitação, para que buscassem ao Senhor, se porventura tateando o pudessem achar, ainda que não esteja longe de cada um de nós, porque nele vivemos e nos movemos e existimos, como também alguns de vossos poetas disseram, pois somos também geração sua. Aí ele cita dois filósofos. Essa fala de Paulo é uma fala de dois filósofos. Eu gostaria de ler para vocês um pouquinho a respeito disso antes da gente continuar, só já para deixar esse dado para os irmãos. Já que está falando aí muito de filosofia, eu quero lhes apresentar esses filósofos, não é? Olha só, Paulo usa quando diz, porque nele vivemos e nos movemos, um filósofo chamado Epimênides. Epimênides foi um filósofo que viveu aí cerca de 600 anos antes de Cristo. Ele era um filósofo crente em único Deus. Interessante o dado, que a razão pela qual eles teriam colocado, isso é um dado histórico, eles teriam colocado esse altar ao Deus desconhecido, é que num momento de uma praga em Atenas, até mesmo os egípcios foram convocados, Deus, ninguém deu jeito, então chamaram esse homem, né, chamado de Epimênides, esse filósofo, e ele veio lá e ele disse, olha, eu tenho como dizer para vocês se libertarem dessa praga. E havia uma idolatria tremenda lá. Peguem ovelhas e levem lá no Areópago. Areópago era um local que ficava no alto da cidade, que era usado para julgar causas de guerra, o nome já diz sobre isso, e que depois também era usado para discutir outros assuntos. Levem lá algumas ovelhas, e elas os conduzirão ao Deus verdadeiro que vocês devem adorar. Levaram as ovelhas lá, diz a história, e então as ovelhas desceram e foram para um lugar onde não havia nenhum, a ovelha gosta de descanso, né? Nenhum ídolo. Falou, pois é isso aí que vocês têm que fazer, abandonar a idolatria de vocês. E eles não sabendo o nome deste Deus, quem era esse Deus, que não tem uma imagem dele, que é o nosso Deus,
Até porque Deus não há nada que possa representá-lo numa imagem, seja ela de ouro, de prata, de barro, sei lá do que, porque tudo é criado por Ele. Qualquer coisa que você faça para representá-lo, você estaria diminuindo Deus, porque Ele é maior do que tudo que Ele criou. Então eles colocaram essa inscrição. Então vamos pôr também aí um louvor, vamos honrar ao Deus desconhecido. Vamos continuar a leitura. Sendo nós, pois, geração de Deus, aí ele usa um outro filósofo, que ele usa aí, ele tem um nome esquisito, eu tive que anotar aqui, ó, que é o nome dele, é Cleanto e Arato. Esses dois é que citaram, e é claro que quando eles citam, nós somos geração sua, eles não estão se referindo ao nosso Deus, eles estão se referindo a Zeus, uma obra que eles escreveram ao Deus Zeus. Mas Paulo aproveita a cultura filosófica deles para evangelizá-los. A propósito, você pode olhar aqui nesse trecho, que Paulo não faz menção em nenhum momento da Escritura Sagrada. Por que não? Porque aquele povo não conhecia o Velho Testamento, aquele pessoal não conhecia a Bíblia. Falar de Bíblia para eles era falar, não grego porque eles eram gregos, mas era falar, sei lá, qualquer outra coisa, mandarim, né? Então Paulo sabiamente, ele vai falar a respeito de Deus para eles, sem sequer tocar na Escritura, apenas usando a própria cultura intelectual deles, a sabedoria de Paulo. Vamos continuar. Sendo, pois, nós geração de Deus, não havemos de cuidar que a divindade seja semelhante ao ouro, à prata, à pedra esculpida pela arte ou pelo artifício de imaginação dos homens. Mas Deus, não tendo em conta os tempos da ignorância, e Paulo afronta de novo, aqueles caras, eles eram tidos e se consideravam as pessoas que amavam a sabedoria, a filosofia, né? Na praça principal deles, na Ágora, que era o nome da praça, o centro, o coração da cidade, lá em tempos antigos falou Aristóteles, outros filósofos do passado, lá em Atenas. Então lá era um lugar como que sagrado para se discursar a filosofia. Imagina, agora Paulo fala, fique tranquilo, seus ignorantes, no sentido, vocês não sabem de nada, inocentes. Deus não levou em conta esse período todo que vocês estão numa ignorância lascada, tá certo? Mas agora, tá certo? Anuncia agora a todos os homens em todo lugar que se arrependam, porquanto tem determinado um dia, aí ele fala do juízo, que com justiça há de julgar o mundo, por meio de um homem que destinou, e disso deu certeza a todos, ressuscitando dentre os mortos. E como ouviram falar de ressurreição, porque isso para eles era muito estranho, né? A palavra ressurreição para eles soava mais como o nome de uma deusa, Anastasis. Então, será que ele está falando de um Deus chamado Jesus, de uma deusa chamada Anastasia? O que ele está falando? Eles não estavam entendendo. Então alguns, quando ouviram ele falar da ressurreição dos mortos, uns escarneciam, ou seja, zombavam de Paulo, caçoaram dele. E outros diziam, acerca disso te ouviremos outra vez, uma outra oportunidade, quem sabe. E assim Paulo saiu do meio deles. Todavia, chegando alguns homens a ele, creram, entre os quais foi Dionísio, que ele era membro do Areópago, né? Ele era um areopagita, e uma mulher de nome Damares, e com eles outros. Essa é a leitura da palavra do Senhor, que o Senhor nos abençoe no compartilhar da simplicidade da palavra de Deus, que Ele nos ajude, em nome de Jesus. Então, irmãos, para falar a respeito do progresso do Evangelho, a primeira coisa que eu gostaria de falar para os irmãos é que o progresso do Evangelho, ele acontece em meio a muitas perseguições, a muitas provações, a muitas situações de aperto, de tribulação, hostis. Porque se você observar, nós lemos do versículo 16
em diante, logo no início, volta no versículo 16 e deixa lá, Grazi, você vai ver que o início do versículo já nos leva a uma pergunta. Quem nos ensinou isso foi a nossa irmã Jefferson. Toda vez que você olhar para um texto, você tem que fazer perguntas para ele, e a Bíblia diz logo de início, olha, e enquanto Paulo os esperava quem? Quem que Paulo estava esperando? Então o contexto vai nos dizer, Paulo na verdade esperava Silas e Timóteo, porque o contexto do primeiro versículo do capítulo 17, depois você lê em casa, senão seria muito longa a leitura. Paulo ele vem numa viagem missionária com a sua comitiva missionária, acompanhado de Timóteo, de Silas, quem sabe de Lucas, o que escreveu o livro de Atos, que se juntou a eles no meio do caminho, e ele passa pela Macedônia, especialmente ele passa por 2 cidades lá, depois que ele sai lá de Filipos. Depois que ele vai lá evangelizar, e eles evangelizam, eles são presos, eles apanham, eles passam por perseguições horríveis, são colocados no cárcere, e mesmo naquela situação estão louvando. Quando então eles saem de lá e vêm para Macedônia, também era lá na Macedônia, não, para Tessalônica, que também era lá na Macedônia. Quando eles chegam ali na Macedônia, Paulo começa a pregar o evangelho na sinagoga. A Bíblia diz que ele foi por 3 sábados seguidos falar do evangelho. Por 3 sábados seguidos ele foi lá e falava do evangelho. O que aconteceu? Algumas pessoas, inclusive importantes lá daquela sociedade, mulheres de alta posição, homens, se converteram. O Espírito Santo de Deus tocou o coração daquela gente, eles se converteram. E o que aconteceu? Alguns judeus, um grupo de judeus ficou com inveja. Inveja é uma desgraça. Ficaram com inveja, reuniram o povo e foram na casa de um tal de Jason, que acolheu Paulo e a sua comitiva. Foram lá para pegar Paulo, Timóteo e Silas, mas eles escaparam, eles não conseguiram pegá-los. Mas então eles arrastaram para fora o dono da casa, o Jason, mais algumas pessoas, levaram eles diante dos tribunais das autoridades e disseram: olha, esses caras aqui, eles estão se revoltando contra os decretos de César. E tem mais uma coisa, eles estão pregando um outro imperador, um tal de Jesus, eles estão chamando ele de Cristo. Isso era um perigo na época, porque Cristo era o título do imperador, né? Tírios, do grego é Cristo, quer dizer rei, ungido, que se traduz por rei. Então César é o rei, César é o Senhor, César é aquele que dominou Roma e colocou paz em Roma. Então ele era o Senhor, ele era o rei, era aquele que trazia a paz. Um outro imperador deixou então as autoridades em alvoroço. Mas o que aconteceu? Eles pagaram lá uma fiança cobrada do dono da casa, de mais algumas pessoas, eles foram soltos. Naquele mesmo dia à noite, o pessoal pegou Paulo e Timóteo e Silas, eles foram para Bereia, que é ainda lá na Macedônia, pouco antes de chegarem em Atenas. E lá a mesma coisa, esse grupo também os acompanhou, lá também teve conversão, ou seja, o progresso do evangelho está indo. O evangelho, a despeito de conversão, porque isso é com Deus, o evangelho está sendo pregado, percebe? O evangelho está sendo anunciado. As falsas mentiras, não cantamos hoje? Ele destrói as mentiras, né? E ele vem nos encontrar, ele deixa as ovelhas lá e vem atrás de nós quando nós estamos desgarrados, porque ele nos ama. E Deus, por amor, está lá enviando os seus missionários, que foram comissionados, eles estão indo, chegam em Bereia, estão sendo perseguidos lá também, a pessoal chega lá de novo, aquele grupo de judeus, e citam a multidão, de modo que então eles tiveram que correr, e aí então eles passaram para o outro lado do mar, bem longe a viagem, a mais de não sei quantos mil quilômetros, foram para Atenas. Só que quando chegaram lá em Atenas, Paulo os recomendou, os que lá deixaram eles: olha, porque Silas e Timóteo ficaram lá, quando vocês chegarem lá, diga para Silas e para Timóteo que eu os aguardo aqui. Então por isso nós lemos aí, enquanto Paulo os esperava a vinda de Silas e de Timóteo para ajudá-lo ali na pregação do evangelho. Então, irmãos, percebem como que o evangelho, ele acontece em meio a muitas perseguições, a muitas lutas, e sempre será assim, sempre foi assim, desde quando a igreja nasceu, e sempre será assim, para a glória de Deus. Pô, pastor, mas para a glória de Deus, Deus bem que podia tirar esse povo inimigo do evangelho, inimigo do reino de Deus, que fica perseguindo a igreja, que fica nos afrontando, que fica zombando de nós, caçoando de nós. Não,
Nós temos que ter o discernimento, e esse primeiro ponto eu trago essa lição para a gente. Nós temos que ter o discernimento que o Evangelho importa, é mistério que ele aconteça em meio a muitas perseguições, muitas adversidades, muitos problemas vividos. Me lembro que eu e o Lucas, quando falamos, irmão, nós vamos estar juntos aqui, criando esse ministério para a igreja, nós podemos nos preparar, porque lutas virão. Lembra? E virão ainda. E virão. Mas veja, interessante, eu não tenho nenhuma dúvida de que quem, acima de tudo, quer que assim seja, é o nosso Deus. É mesmo, pastor? Na quarta-feira nós estudamos o Salmo 2. E o Salmo de número 2, ele retrata o reinado de Davi e a perseguição das nações ao reinado de Davi, esse no contexto histórico. Mas o Salmo 2, ele tem um contexto profético, ele anuncia o reinado de Cristo. Portanto que no 587 a.C., acabou o período monárquico em Israel, e esse salmo continuou sendo louvado. E se você olhar para o capítulo 4 de Atos dos Apóstolos, nesse mesmo livro, no versículo 25 até o 28, você vai ver uma coisa interessante. Eles citam esse Salmo 2, falando sobre como as autoridades, César, Herodes e o povo judeus e Roma se levantam contra o ungido do Senhor. Ele fala, e eles vão usar exatamente a escritura do Salmo 2 para falar isso. Olha só como eles dizem, leiam comigo, eu quero que vocês leiam, vamos juntos. Que disseste pela boca de Davi teu servo, porque bramaram os gentios e os povos pensaram coisas vãs. Levantaram-se os reis da terra e os príncipes se ajuntaram a uma contra o Senhor e contra o seu ungido, porque verdadeiramente contra o teu santo filho Jesus, que tu ungiste, se ajuntaram não só Herodes, mas Pôncio Pilatos, com os gentios e os povos de Israel, para fazerem tudo o que a tua mão e o teu conselho anteriormente determinado que se havia de fazer. Irmãos, Deus está no controle de todas as coisas. Para além dos propósitos, das intenções malignas de Satanás, usando circunstâncias, poderes, governos, pessoas, para tentar impedir a igreja de avançar, eu quero dizer aos irmãos que para além disso, estão os propósitos de um Deus soberano e sabe no controle de tudo, e nada, absolutamente vai impedir o progresso do Evangelho. E nós precisamos saber disso, porque às vezes a gente pode passar por uma perseguição e desanimar. Eu vou parar porque está muito difícil, não dá, assim não dá. Está tendo muito problema. Eu ficaria preocupado se você se propondo a viver uma vida em Cristo e ser uma testemunha do Evangelho de Jesus Cristo, não passar por tribulação. Eu falo, você passa por alguma tribulação por ser cristão e por amor ao Evangelho? Não. Eu falo, que Evangelho é esse, né? Que você prega? Porque quem prega o Evangelho de Jesus, primeiro ele tem que ter muita coragem para afrontar e denunciar as coisas que não são verdades. Então eu queria animar os irmãos, diante das perseguições, diante dos problemas, diante das dificuldades que você passa no seu dia a dia, a partir do seu lar, coisas que você fala, nossa, como que foi acontecer isso? Por que isso aconteceu? Coisas lá no seu trabalho, nossa, como que isso, nossa, que coisas, parece, a gente até pensa, parece coisa do inimigo, e eu não digo que não seja, o inimigo está por trás de muita coisa, mas entenda uma coisa, a mão do meu Deus está no controle de tudo isso. Amém? Segunda lição que a gente tira aqui sobre o progresso do Evangelho é que o progresso do Evangelho, ele é urgente. O versículo 17, Graça, a obra urge, né? Ela tem urgência. O Evangelho é algo que não pode ser prorrogado, procrastinado, deixado para depois. É necessário que seja já e agora. Não dá para deixar para daqui, não, depois a gente faz isso. Não, Evangelho é algo muito urgente.
O versículo 17 diz que Paulo, ele discursava na sinagoga com os judeus e religiosos, e todos os dias na praça com os que se apresentavam lá. Então Paulo, olha, veja, Paulo não podia pensar assim, bom, deu esse Zulu todo aí, desculpe o Zulu, né? Deu esse fuá todo aí, né? Deu esse fuá, eu tive que fugir para cá, para Atenas. Afinal de contas, Paulo era um cara intelectual. Paulo foi criado numa cultura acadêmica, filosófica, ele, né? Lá de Tarso, da Cilícia. Então, ele poderia muito bem chegar naquela cidade grande, bonita, suntuosa, falar, bom, vou aproveitar esses dias, enquanto eu estou esperando os meus amigos, para juntos fazermos a obra de Deus. Eu não vou fazer sozinho, vou aproveitar um tempo, vou tirar umas férias. Vou conhecer aqui a cidade, vou dar uma olhada aqui nas coisas. Não é verdade? Mas Paulo não perde tempo. Paulo não faz isso. Paulo chega ao contrário, o verso 16 vai dizer que Paulo, ele fica indignado dentro dele, ele fica revoltado dentro dele, por ver a condição em que se encontrava o povo ateniense, mergulhado numa idolatria, adorando deuses, ídolos que não são Deus verdadeiro. Então ele prontamente, aos sábados ele estava nas sinagogas, como era de seu costume, lá disputando, falando com os religiosos. Veja, ele falava em dois ambientes. Ele falava para um ambiente de religiosos e ele falava para um ambiente de gente que não era religiosa, lá na praça. Quem chegasse lá, Paulo estava ocupando a praça, a ágora, o local onde muitos filósofos, né, discursaram e falaram grandes coisas boas, inclusive da filosofia. Mas agora Paulo abre a sua boca sem medo, mas para falar uma outra boa nova, um outro evangelho, o evangelho de Jesus Cristo. Todos os dias, ele não perde tempo. Não perde tempo. O evangelho é urgente e o relógio não para, irmãos. Agora fala sério. Quanto tempo a gente desperdiça, né? Eu estou incluído nisso. Quanto tempo a gente mata? Tempo que a gente poderia usar para fazer realmente aquilo que importa. E a gente simplesmente permanece ocioso. Recebe um convite para fazer alguma coisa? Ah, não vou. Veja, o ambiente da sinagoga, a casa de ensino, Paulo ia lá. Ele não ia lá só para ensinar, ele ia para aprender também. Paulo, hein? Ele ia lá para ouvir. O ambiente da praça é um ambiente público. Às vezes eu fico pensando, nós temos um bom grupo, tem aumentado o grupo às quartas-feiras, glória a Deus por isso. Mas eu fico pensando de tantos irmãos que poderiam estar aqui na quarta-feira e não estão. E eu vou ser usado nesta noite, eu disse que eu ia incomodar você. Eu vejo irmãos que se dispõem rápido para falar, se colocar em pé para falar, mas não tem nenhuma disposição para sentar para ouvir. Aí para falar, estou lá. Aliás, já disseram que é o seguinte, né? Tem gente que basta ter uma gilete, eles conseguem subir em cima e fazer discurso. Né? Se tiver uma gilete, já é. Então é o seguinte, você tem que falar do evangelho? Sim. Você tem que falar do amor de Deus? Sim. Mas para que existem os nossos encontros aqui de escola bíblica dominical? Para você aprender. Ou você não tem nada para aprender? Você já sabe tudo? Tem pastor aqui que se preparou e está se preparando, pastores, que foram dados como dom para a igreja, segundo Efésios 4, para quê? Para preparar a igreja para toda a obra. Ou você não considera que o seu pastor é seu pastor? Ou que os professores que Deus colocou aqui não estão aptos para ensiná-lo ou ensiná-la? Então igreja, o encontro da igreja aqui, ele é interessante porque ele é para você adorar a Deus, para você ter comunhão com os irmãos, para você aprender da palavra, para quando você sair na praça, você ter o que dizer, com argumento bíblico. Porque a gente vê o pessoal às vezes falando cada pataquada, cada coisa. A gente fala, puxa,
Como diria um pregador que um amigo falou sobre ele, que eu vi um sermão muito ruim, muito fora de contexto, muito não bíblico, porque você não precisa falar bonito, você não precisa falar nada disso, não precisa ser teólogo e nem teóloga, mas precisa aprender a palavra de Deus para falar a verdade, pelo menos, e errar menos. Depois de ouvir, o pastor falou: olha, hoje maltratado foi o verbo, desprezado foi o verbo, porque pessoas que se colocam em pé rápido para falar, mas não tem nenhuma disposição, não querem gastar tempo para vir aqui para ouvir. As quartas-feiras a gente tem estudo da palavra aqui, domingo a gente tem estudo da palavra aqui, e tem sido uma benção, amém, igreja? Amém. E tem sido bem frequentado, mas para você que não vem, fica um puxão de orelha amoroso do pastor: venha, porque você vai aprender mais, você vai ser melhor capacitado. Não é porque nós somos melhores, não, é porque o Espírito Santo usa esse ambiente aqui para te capacitar e ensinar. Fazer como Paulo, e sair urgentemente, não perder tempo, e se colocar à disposição para fazer a obra de Deus, para pregar o Evangelho, para anunciar a obra de Deus, porque o Evangelho urge, ele é urgente. Nós não podemos perder tempo, nós temos que remir o tempo. Então seja lá onde quer que você esteja. Ah, não fui na escola domingo passado, então não posso falar? Não, não é isso. Fique à vontade, o Espírito Santo vai te usar. O que eu quero dizer é que você precisa estar melhor preparado para explicar a razão da sua fé. Pedro fala sobre isso, que nós precisamos nos preparar para estar aptos para falar da razão da nossa fé, e mais, para não sermos enganados. Vocês acreditam que tem, deixa eu ver se posso dizer isso, tem muito crente tomando surra de Bíblia, de gente que se diz crente, que nem crente não é, que nem acredita em Jesus como Deus, vamos falar assim, e que vem na sua casa, ó, te dá surra de Bíblia, e você fica, né? Fica com cara de ué, porque você não tem resposta bíblica para eles. Tem que ter palavra de Deus para o povo. Eu não tenho nada para dizer aos irmãos, a palavra de Deus é que precisa falar. Agora eu preciso estudá-la, eu preciso orar. Amém, irmãos? Terceiro, e por último, e talvez o ponto mais assim central dessa passagem, é que o progresso do Evangelho, ele acontece em meio à idolatria, Vocês concordam que a gente vive numa sociedade idólatra? Os atenienses, como eu disse, tinham muitos ídolos, mais de 30 mil deuses, inclusive um que eles não conheciam. Mas vocês concordam comigo que o maior ídolo deles não eram aqueles deuses de ouro, de gesso, seja lá do que eles colocavam lá nos altares? O maior ídolo deles era aquilo que eles acreditavam, era o que regia a ideologia deles, o pensamento deles, o que seria bom para a vida acontecer de maneira correta. Então nós citamos que haviam entre eles ali, querendo discutir com Paulo, dois grupos, certos? O grupo dos epicureus. Quem eram esse grupo? Eu já disse um pouquinho sobre ele. Eram seguidores da filosofia de Epicuro. Epicuro viveu 400 anos aí antes de Cristo, e a filosofia epicurista, ela pregava o seguinte: olha, o homem precisa ter liberdade, o homem precisa provar dos prazeres, só que ele dizia, né, muita coisa a filosofia para estudar, mas estou dando aqui uma palhinha rápida, alguma coisinha muito simples, apenas para a gente ter uma noção. O homem precisa ter prazer, não assim prazer exagerado, um prazer moderado, para que você não tenha assim, por estar muito viciado em prazeres. Eu não estou falando só de prazeres relacionados, a gente fala de prazer, as pessoas já têm um lado eros da cabeça ativado. Estou falando, ele falava de prazeres em todos os sentidos. Prazer em saborear um bom prato. Você vai comer, nada muito exagerado. Você vai fazer exercício físico com moderação. Você vai beber com moderação. E veja a falácia da filosofia aí. É propagandas que a gente vê hoje em televisão, né? A gente vê propaganda na televisão hoje assim, o cara vai lá e te anuncia um veneno, eles te vendem um veneno. E eles falam do veneno bem, de maneira bem tranquila, devagar, aparece uma imagem bonita, colorida, né? E eles anunciam e tal, mas quando chega no momento de dizer o que aquilo faz mal, eles falam em velocidade de locutor de corrida de cavalo, né?
Se você reagir aos sintomas desse produto, procure seu médico. Bem rápido assim, você não sabe nem o que ele falou, né? Apresenta uma bebida lá que no primeiro gole vai te derrubar. Fala, se beber não dirige, dirigir não beba. É a falácia do negócio. Você tem que desfrutar. Zé, tem lugar aqui para você sentar, ó. Vem. Então vem pelo corredor assim, ó. Isso. É a falácia do negócio, entendeu? Te apresenta uma coisa assim nociva, mas que, olha, tem coisa boa. Então Epicuro, ele dizia o seguinte: você pode desfrutar de uma vida de prazeres, de aproveitar todos os prazeres da vida, mas de maneira moderada, tá certo? E você tem que ter assim liberdade, você tem que fazer boas amizades, e inclusive você tem que arrumar tempo para filosofar. Essa era a filosofia de Epicuro. E era assim que os atenienses pensavam nessa escola filosófica. E havia também um outro grupo, que nós citamos aqui, que eram os estoicos. A filosofia estoica era a filosofia de Zenão, pai dessa filosofia. Zenão ensinava uma espécie de panteísmo. Se Epicuro ensinava uma espécie de pragmatismo e materialismo, numa linguagem assim acadêmica, sobre viver o prazer e comprar e consumir, Zenão pregava uma filosofia um tanto que assim panteísta, ou seja, tudo é Deus. Tudo é Deus. Inclusive nós fazemos parte desse cosmos divino. Você também é Deus. Você também faz parte da divindade. Então, nós temos que viver de maneira sóbria, aceitando tudo o que acontece, sem nenhuma reação, porque afinal de contas nós não vamos conseguir mudar o destino. O destino é esse, ele está traçado, o destino ele é inflexível, ele é inexorável, ele não cede, ele é isso mesmo. E você vive assim, aceita o amor, o sofrimento, essa é a sua vida, e você faz parte desse cosmos, dessa divindade aí toda. Isso levava a uma série de problemas. Então é nesse contexto aqui que Paulo vai falar sobre a questão da idolatria deles. E aí Paulo começa o seu discurso então no versículo de número 22. O que é que Paulo vai dizer então? Eles levam Paulo para o Areópago, eles trazem Paulo lá para o Areópago. Esses filósofos que discutiram com ele, alguns perguntaram: o que está dizendo esse paroleiro, esse falador? De que ele está falando? Vamos fazer o seguinte, vamos levá-lo para o Areópago. O que era o Areópago? Eu já expliquei, né? Era um local, uma espécie de tribunal, onde as pessoas eram julgadas por crimes de guerras, primeiramente, e depois sobre outros assuntos. Você vai ter que explicar para a gente que nova doutrina é essa aí que você está nos ensinando, que a gente desconhece. Então no versículo 22, nós vamos ler o discurso de Paulo literalmente. Eu vou ler para vocês. Então, estando Paulo no meio do Areópago, disse: homens atenienses, em tudo vejo que vocês são um tanto religiosos, em outra tradução, porque passando eu e vendo os vossos santuários, achei também um altar em que estava escrito: ao Deus desconhecido. Vocês estão honrando um Deus que vocês não conhecem. Paulo ali quebra as pernas deles. Vocês falam tanto do saber para reger a vida, e vocês sequer conhecem o Deus que vocês construíram um altar para eles, que não tem imagem dele. Pois é esse Deus que vocês não conhecem, é este Deus que eu venho anunciar para vocês. O Deus que vocês não conhecem é o Deus que eu venho apresentar para vocês. E Paulo apresenta ele com ousadia. Paulo apresenta ele sem medo. Veja o que Paulo vai dizer: o Deus que fez o mundo e que tudo que nele há, sendo o Senhor do céu e da terra, não habita em templos feitos por mão de homens. Paulo está dizendo para eles, Paulo está denunciando a idolatria. Isso que vocês estão fazendo não adora a Deus. O Deus criador de tudo, ele não habita em templos que você possa criar e fazer alguma coisa para ele. Deus não habita, por exemplo, né? Por isso que eu digo que o lugar onde nós estamos aqui, isso aqui não é um templo. Templo hoje é mais coisa de budista do que de cristão, do que de judeu até, porque judeu nem tem mais templo agora. Os judeus tinham o templo onde Deus, na figura da arca, habitava.
Mas nós não temos mais templo. Que templo? Nós temos sim. Deus tem um templo onde Ele habita. E aqui, vocês são ensinados pela palavra qual é o templo que Deus habita. Quer ver só? Num coro aí. Onde Deus habita? Em nós. Você é o templo de Deus. 1 Coríntios 3,16, 1 Coríntios 6,19, vós sois o templo de Deus. Se tem um lugar que Deus está hoje, para você que nasceu de novo, e se arrependeu, e se converteu, e é habitado e habitada pelo Espírito Santo de Deus, se tem um lugar que Deus habita, é dentro de você. Isso aqui é o prédio onde a gente se reúne, que está ficando bonito, por sinal, né? Está ficando bonito. E tem que ficar, para acomodar melhor os irmãos. E tem que pensar depois em umas cadeiras melhores aí. Não tanto, porque senão dá sono, né? Igual no cinema, Ainda mais o pastor ficar falando aqui mais de meia hora, vou falar, e essa cadeirinha aqui confortável. Eu costumo dizer que se você sentir sono na minha pregação, você pode dormir. Que eu li isso, eu acredito nessa tese. Sentiu sono durante o tempo que eu estou pregando, dorme. Por quê? Se você não dormir, você vai ficar com uma dor aqui, ó. É verdade, dá uma dor bem aqui assim. E você não consegue assimilar nada do que eu falo. Mas se você se deixar dormir, você não dorme mais do que 5 minutos. Dizem que isso aí é controvérsia, né? Se eu dormir eu apago, né? Mas você vai dormir 5 minutinhos. Depois que você acordar, você vai aproveitar pelo menos o restante da pregação. Tudo bem? Então, comigo não tem problema. Você pode ficar à vontade, pode descansar, pode dormir um pouquinho. E quando você despertar, você continua prestando atenção. É como aconteceu uma vez com o pastor Irlande Pereira de Azevedo, um pastor batista já senhorzinho. Ele estava pregando numa das nossas convenções, e convenção assim, há muita movimentação de pessoas, né, andando para lá e para cá e tudo. E ele muito sabiamente, ele disse que ele não tinha problema com isso não, mas que ele conhecia um pastor que tinha muito problema com isso, que quando ele estava pregando, se alguém se levantasse, ele tinha aquele tal excesso de susceptibilidade. Eu tenho um pouco disso, mas Deus está me ajudando, estou me controlando mais. Então ele ficava muito nervoso, né? Então todos já sabiam na igreja, e de repente um irmão, né, filho lá de uma família, levanta e sai assim. E aí depois no final do culto a família procurou, a mãe do garoto disse assim: pastor, olha, a gente quer comunicar ao pastor que o nosso filho não quis ser desobediente ao senhor, viu? Ele se levantou na pregação, mas é porque ele é sonâmbulo. É pior, né? Então veja bem, isso que eu falei era para despertar os irmãos para essa conclusão aqui, tá bom? Para vocês agora, está despertar aí? Tirou o sono? Então vamos lá, vamos concluir essa palavra e dizer o seguinte: não é diferente na nossa sociedade. A maior idolatria dos atenienses era a própria filosofia que eles acreditavam. Eles eram extremamente panteístas, adoravam tudo e achavam que eles próprios faziam parte da divindade, e isso é que deveria reger a vida deles. E eles eram extremamente voltados a ter uma vida de prazer, de consumismo e de filosofar. Portanto que nós lemos, né? Eles não faziam outra coisa aí no versículo 22, pode mais, né? E não tão pouco ele é servido por mão de homens, como também como se necessitando de alguma coisa, pois ele mesmo é quem dá a todos a vida, a respiração e todas as coisas. Segue mais. E de um só fez todas as raças dos homens para habitarem sobre toda a terra, e determinando-lhes os tempos já dantes ordenados e os limites das suas habitações, para que buscassem o Senhor, porventura, tateando, se o puderem achar, ainda que Ele não está longe de cada um de nós, porque nele vivemos e nos movemos. Aí ele usa a própria cultura filosófica deles, uma fala de um dos filósofos que eu citei aqui, para usar aquilo como um ponto de contato, dizendo: vocês mesmos, os poetas de vocês mesmos dizem, nele nos movemos, neles nós existimos, somos geração dele. Pois é esse Deus que eu apresento. Tem mais aí, Graça? Vamos ler o versículo seguinte. O versículo seguinte vai dizer, não precisa colocar, eu recito daqui, vamos lá, o versículo, vai lá, próximo versículo. Aí Paulo termina a pregação. O que diz a Bíblia? Que quando eles ouviram isso, alguns zombaram de Paulo, outros disseram: sobre esse assunto a gente fala a qualquer outra hora. Mas a Bíblia diz que alguns creram e se converteram. Os irmãos estão cuidando de alguma situação aí
Mas fiquem tranquilos. Atenção aqui que vai dar tudo certo. Em espírito de oração aí, que eu também não sei o que está acontecendo. Mas alguma coisa que a gente deve estar orando, com certeza. Então, irmãos, para concluir, uma coisa, nossa sociedade é extremamente idólatra também. Nós vivemos numa sociedade em que a idolatria dela também não são ídolos que sobraram da religião cristã, de estátuas nas paredes. Não são. Mas acho que a maior idolatria que nós temos hoje são justamente as ideologias que são pregadas hoje. Será que você vê o epicurismo nos dias de hoje? Pessoas querendo viver o prazer? Claro que sim. Será que você vê o panteísmo hoje? Também. Mas você vê mais do que isso. Você vê o subjetivismo. A verdade é subjetiva. Houve um tempo, o iluminismo do século XIX falou o seguinte: vai chegar um tempo em que a ciência vai crescer de tal maneira, a razão vai crescer de tal maneira, que nós teremos mais tranquilidade, os problemas serão resolvidos, nós teremos menos conflitos, menos guerra. Século XX, as 2 maiores guerras mundiais. Resultado disso aí. Estamos vivendo numa era, pasmem, em que a frase cunhada a nossa era é a era pós-verdade. Simples assim. Quem está dizendo isso? Quem é que tem autoridade para isso? Eu estou dizendo que ciência e razão não são boas? Não. Muita coisa que a ciência comprova e a razão, que são muito boas para a gente. O que eu quero dizer é que a ciência e a razão, elas não estão aptas para discernir e explicar verdades de outras categorias, como por exemplo a fé. A ciência não está apta para explicar isso. A ciência explica Deus? Não explica nem a trindade, nem a composição da trindade, nem a imensidade de Deus. Não explica nem o sol, nem o cérebro humano. Vai explicar Deus. Mas uma coisa é certa, nós temos que ter coragem de denunciar sim a idolatria, de dizer: olha, você crente, será que você não tem nenhum ídolo no seu coração aí? Porque ídolo é tudo aquilo que exige de você tempo, atenção e adoração. Tudo isso é ídolo. Aí eu sei até já no que você pensou. O que é que toma mais seu tempo, a sua atenção e devoção? Principalmente quando você vai lá trocar e você fala: agora eu vou comprar um da maçãzinha. Tudo que você dedica tempo, certo? Atenção e devoção se torna um ídolo. Se Deus é menos importante para você do que um aparelhinho desse tamanho, que a ciência, o cientificismo nos deu, e é bom, pode ser bom, bem usado, se isso aqui não souber ser bem controlado por você, vira ídolo. Tudo aquilo que, se você perder, você perde a razão de existir, que não seja Deus, é ídolo. E eu sei de gente que, se perder o celular, se desespera, capaz de ter um infarto. Não sei se é por medo, sei lá. Eu vi um vídeo esses dias, né? A mulher falar alguma coisa pro cara: meu bem, esqueceu o celular aqui em casa. Aparece o cara, pau, voltando para casa. O que será que aconteceu? Ídolo. Pastor Hernandes Dias Lopes, para finalizar, ele conta o seguinte: que um certo irmão, dinheiro, né, se torna ídolo também. Dinheiro pode ser elevado à categoria de divindade, de ídolo, de Deus, e ser o nosso Deus em vez de o nosso Deus mesmo. E conta o pastor Hernandes Dias Lopes que um irmão que teve uma situação financeira muito complicada chegou no seu pastor e disse: pastor, perdi tudo. Perdi tudo. O pastor olhou para ele e falou assim: que triste, meu irmão, que você perdeu a sua fé. Ele falou: não, pastor, a minha fé eu não perdi. Ah, tá, então lamento porque você perdeu a sua salvação. Não, salvação, não sou batista, eu creio na eternidade da salvação. Ah, então você não perdeu nada do que realmente importa. Que Deus nos abençoe, nos dê coragem primeiro para enfrentar as perseguições e anunciar o evangelho sem medo. Que Deus nos dê sabedoria e coragem, como Paulo fez, para pregarmos o evangelho a todo tempo, não perdermos o tempo, onde quer que você esteja.
Que Deus nos dê sabedoria para denunciarmos a idolatria, dentro e fora da igreja, e falarmos para as pessoas que existe sim uma verdade que nós podemos chamar de absoluta, e ela não é apenas um pensamento. A verdade na qual cremos tem nome próprio e se chama Jesus de Nazaré, o Cristo de Deus. Ele mesmo disse, João 14,6: eu sou a verdade, o caminho, a vida, e ninguém vem ao Pai senão por mim. Deus nos abençoe.